Capítulo 14. O conceito de criação. Do ato de Deus na criação, o homem só poderia fazer, para seu próprio entendimento, um conceito dualista e separatista, que é a base da estrutura do antissistema, com a qual o homem construiu a sua forma mental e o seu modo de compreender. Ele concebeu assim, à sua imagem e semelhança, um Deus que cria fora de si. Ora, enquanto o homem não pode criar senão tomando do exterior a substância e imprimindo-lhe uma forma, o ato de criar para Deus só pode consistir em dispor da própria substância de que é constituído, num estado diverso da criação humana. A criação que o homem faz é exterior, a de Deus é interior. Nos dois casos, a posição do Criador apresenta uma diferença fundamental. O homem é uma parte do todo, portanto, só pode tomar de fora o material para criar. Deus é o todo, pois se houvesse alguma coisa fora dele, então não seria mais Deus. Assim, ele não pode tomar coisa alguma fora de si, mas apenas dentro de si mesmo, da sua própria substância. Já o homem não pode sair dos esquemas que o seu mundo lhe oferece e que constituem tudo o que pode conceber. Deus está situado no sistema e o homem no antissistema. Isso modifica tudo, porque quem está no antissistema encontra-se em posição invertida diante daquele que se encontra no sistema. O divisionismo dualista que existe no antissistema não existe no sistema, que é regido pela unidade. No sistema não existe cisão entre criador e criatura, nem separação, nem oposição. O homem, seguindo sua própria natureza de tipo antissistema, concebe um Deus que cria o seu universo fora de si mesmo e que depois ausenta-se dele, destacando-se da sua obra e isolando-se dela no próprio egocentrismo. Mas, na realidade, Deus criou segundo os princípios do sistema, quando o antissistema não existia. Segundo estes princípios, Deus criou no único modo que lhe era possível, isto é, dentro de si mesmo, criando um universo que, na sua substância, continuou sendo Deus no estado de sistema, representando a estrutura orgânica atingida por ele depois da criação. Esta expressão, dentro de si, significa o infinito, que é o todo e não pode, portanto, ter limites nem qualquer coisa fora ou além de si que lhe possa ser acrescentada. Podemos então compreender por que o homem foi levado à concepção de um Deus transcendente, antropomórfico, personalizado de uma forma comum, separado da criação, que é por ele dirigida como um acessório e não como emanação de si mesmo. De fato, no sistema, ainda no estado espiritual antes da queda, Deus, que é o próprio universo, transformou-se, através da criação, de um todo homogêneo num organismo de elementos que funcionam segundo o divino princípio de ordem, codificado numa lei que exprime seu divino pensamento e sua vontade. Mesmo no próprio antissistema, depois da separação do sistema, Deus permaneceu ali, constituindo a alma que o mantém em vida, sem o que, em vez de se salvar com a evolução, o antissistema seria destinado a morrer. Eis então que Deus está presente não apenas no sistema, mas também em nosso universo, no antissistema, onde ele se mantém plenamente ativo. Mesmo aqui, apesar da tentativa de inversão, a lei de Deus funciona plenamente.
Esta imanência não é concebível com a forma mental comum, que, à semelhança da própria imagem, pensa num Deus pessoal transcendente, que só dirige do alto, de fora, ausente do seu universo. Mas a sua presença manifesta-se viva e atual quando concebemos Deus como supremo pensamento, concebido como a lei que estabelece os fins e as trajetórias de desenvolvimento do transformismo de tudo o que existe. Esta lei é um pensamento que está dentro de todos os fenômenos, de cujo íntimo dirige o incessante movimento. Tal presença, portanto, é atual, real, experimentalmente controlável, permitindo entrar em contato com Deus de forma positiva. Se não podemos conhecê-lo diretamente na sua essência, podemos ao menos conhecê-lo através do pensamento e da vontade dele expressos pela lei. Desse modo, embora decaído e corrompido, o antissistema permanece, assim como o sistema, criação de Deus, da qual ele nunca se separou. O ser, por mais que esteja afundado no antissistema e, por isso, em oposição a Deus, continua a ser substancialmente, tal como os elementos do sistema, uma criação de Deus. Por mais que estejam situados nos antípodas, a separação não conseguiu fazer de Criador e criatura coisas diversas, verdade ainda mais evidente quando se sabe que ambos destinam-se no final a se reencontrarem e a se reunirem. É verdade que o ser do antissistema, pela própria rebeldia, julga-se um antideus, destacado dele e capaz de construir, em oposição a ele, um antissistema, regido por uma antilei tão poderosa quanto a lei de Deus, a ponto de vencê-la e subjugá-la, substituindo-se a ela. Acontece, no entanto, que é a lei de Deus que continua a comandar no antissistema, porque aquela tentativa de substituição é um ato absurdo e louco que só pode realizar quem está completamente cego. O menos forte não pode dominar o mais forte. O que está invertido não pode valer mais do que o que está direito, colocado no seu devido lugar. Um universo criado sobre o princípio da ordem e da unidade não pode acabar pulverizado pelo princípio do caos e do separatismo. É ato de loucura querer construir imitando ao contrário o trabalho do construtor. Disso nasceu o antissistema, com a pretensão de ser outro tipo de sistema, mas que, na verdade, não é uma criação nova, e sim uma repetição, onde permanece o mesmo princípio, porém aplicado ao contrário, como puro arremedo do sistema. Este método, com o qual se pretendeu construir o antissistema, é como uma casa tendo por fundações o teto e por teto as fundações. É uma subversão de todas as normas da lógica e do equilíbrio. Observemos, então, o que ocorre quando alguns princípios próprios do sistema são aplicados segundo os critérios do antissistema. Vejamos, por exemplo, o que se torna, nestas condições, o princípio de ordem e hierarquia. Tal princípio, ao invés de constituir uma força de coesão que unifica, transforma-se numa força desagregadora que separa. No sistema, ordem e hierarquia apoiam-se na adesão espontânea, convicta, a fim de colaborar. Porém, no antissistema, só podem ser fruto de imposição forçada contra rebeldes, para arrasar e tirar proveito, pois aí, apesar de ser aplicado o mesmo princípio, ele aparece invertido, produzindo, portanto, resultados opostos. Os dependentes não são apenas escravos do poder,
que não serve para ajudá-los, mas sim para dominá-los e oprimi-los. Mas são também inimigos do chefe, ansiosos por se rebelarem e destruí-lo. No antissistema, o poder fundamenta-se na força. No sistema, está fundamentado na justiça. É desse sistema implantado de forma invertida que nascem as revoluções. É por isso que as construções humanas terminam por desabar, corroídas interiormente pela inversão de sua estrutura. Outro resultado não se poderia obter com elementos que, em vez de quererem estar unidos com iguais direitos e deveres, vivem, pelo contrário, tentando cada um subjugar o outro, arrogando-se todos os direitos e deixando os deveres para outros. Um organismo só pode ser construído sobre a coesão entre termos que se atraem e nunca sobre a guerra entre termos que se repelem. Assim como o conceito de ordem no sistema é completamente diferente daquele vigente no antissistema, o mesmo ocorre com o conceito de autoridade. No sistema, a autoridade responde a um princípio de harmonia, pelo qual todos respeitam-se mutuamente, unidos na mesma lei de justiça, que ninguém pensa em violar. Quem comanda não o faz visando exclusivamente sua própria vantagem, prevalecendo-se da condição de senhor de forma caprichosa, sem outra lei que não seja a sua vontade, mas comanda, ao invés, para cumprir uma função de utilidade coletiva, segundo uma lei que, antes de tudo, é obedecida por ele próprio. No antissistema ocorre o contrário. A autoridade responde a um princípio de antagonismo que une a todos de forma invertida por repulsão recíproca, segundo a própria lei de luta. Cada um pensa em violar os direitos dos outros e não em cumprir os próprios deveres em relação a eles. Neste caso, a autoridade significa cisão entre patrão e servo, cabendo ao primeiro todos os direitos e ao segundo todos os deveres. Não há outra lei senão a vontade do patrão. Não há outro direito senão o seu beneplácito. Os dependentes não têm direitos. São educados para a adulação, a mentira, o favoritismo e a corrupção, que são os resultados de tal sistema. Aplica-se assim a moral do antissistema, que, não sendo apoiada na justiça, inculca a obediência como virtude, enquanto reconhece no comando um direito e um privilégio do mais forte, que os adquire porque na terra domina ainda a lei involuída do homem animal, dada pela luta para vencer a qualquer preço. Em tal sistema, diante de uma autoridade exercida em forma de abuso, praticar o mesmo abuso em forma de desobediência por lei de justiça pode constituir um direito. Isso porque, num regime de egoísmo, somente se armando com a força que permite lutar para corrigir a outra força oposta, pode-se chegar a eliminar o abuso e atingir o equilíbrio entre contrários, o respeito recíproco e a justiça. No atual momento histórico, a humanidade vive ainda os princípios do antissistema, mas já entrevê os do sistema e está tentando as primeiras aplicações deles. Assim, tenta-se fixar um novo tipo de autoridade, que corrija o antigo, substituindo o privilégio do mais forte, entendido como direito, por uma autoridade entendida como função social, possuída em razão do interesse coletivo. A própria disciplina jurídica, armada de sanções estabelecidas pela autoridade a seu favor, em detrimento dos seus dependentes, busca hoje transformar-se em uma função de justiça.
Deve-se então culpar o passado? Mas como seria possível, num regime de egoísmo, impedir que surgisse tal abuso de autoridade se as massas, comodamente para quem comandava, praticavam a virtude da obediência que lhes foi sabiamente inculcada? Correspondendo aos dois tipos de autoridade, há dois tipos de liberdade, ou duas maneiras de entendê-la. Existe a liberdade do tipo sistema e a do tipo antissistema. No sistema, ela é entendida em sentido orgânico de colaboração na ordem. No antissistema, é entendida em sentido de revolta individualista e imposição no caos. Geralmente, invoca-se em nosso mundo a liberdade entendida como licença para violar a lei e subverter a ordem, manifestando um baixo nível evolutivo em que triunfa o antissistema. Esta é a liberdade em cujo nome, em geral, são feitas as revoluções, que por sua forma violenta podem se tornar injustas mesmo quando as causas são justas. Assim acontece quando a autoridade exaltada é exorbitante e sua ordem é injusta, de tipo antissistema camuflado em sistema. Se não houvesse um mal do qual fosse preciso libertar-se, nem exorbitâncias, mas apenas o método justo do sistema, não haveria a invocação de qualquer liberdade para as revoluções se realizarem. Quem está situado no antissistema entende por liberdade a liberação para desobedecer, semeando a desordem e criando o caos, enquanto que no sistema só há a liberdade de se mover organicamente, de acordo com todos os outros seres, como sucede com as células em nosso organismo. O sistema unifica e constrói. O antissistema separa e destrói. Assim, o antissistema é como uma enfermidade do sistema, enquanto o sistema é o médico que trata do antissistema. O antissistema é o fruto da descida involutiva, ao passo que o sistema é o ponto de chegada da subida evolutiva. O homem deve viver o contraste entre estes dois impulsos opostos, mas os trilhos do seu caminho são traçados pela lei. O rebelde do antissistema gostaria de se evadir deles, mas, justamente pelo fato de não aceitar espontaneamente a ordem do sistema, é submetido à prisão e ao inferno, feitos para manter no devido lugar os seres do tipo antissistema. Então, à força de golpes, percorre-se o caminho de retorno a Deus. Faça a criatura o que fizer, ela permanece sempre ligada ao Criador, devido ao fato de ser sua filha, feita da sua mesma substância. Por mais que se afaste, essa criatura terá de acabar retornando a Deus, que a gerou. Depois destas elucidações, voltemos ao tema da criação. Para quem a entende no sentido humano, como ato exterior ao Criador, é difícil admitir um ato de criação no sistema, que foi gerado no íntimo de Deus, dentro dele mesmo. O homem pode se destacar do produto do seu trabalho porque opera sobre uma matéria que lhe é exterior. Mas Deus não, pois ele opera sobre a sua própria substância. Então, o que nós, situados no antissistema, chamamos de criação, não passa de uma queda involutiva do sistema no antissistema, do espírito na matéria, que constitui a substância básica de nosso universo. Dessa forma, se houve criação no ato constitutivo do sistema, ela não foi no sentido humano, ainda que para conseguir imaginá-la, o homem a represente em tal sentido. Há outros esclarecimentos, porém.
Não é necessário o conceito de uma primeira criação para a formação do sistema, dada pela passagem da divindade do seu estado homogêneo a um estado diferenciado. A divindade pode ter sempre existido nesse seu estado orgânico, resultante da ordem de seus elementos componentes no estado de sistema. Assim, não teria ocorrido uma criação do sistema, porque Deus teria sempre existido no estado de sistema, eterno e imutável como tal. Desse modo, a criação teria sido uma só, aquela constituída pela queda no antissistema, o que na realidade não seria uma criação, mas sim um desabamento de uma parte do sistema, uma descida involutiva a ser reequilibrada com uma correspondente ascensão evolutiva para retornar a Deus no sistema. Assim, o homem teria chamado de criação a esta queda na matéria e, com sua forma mental, construída à semelhança do próprio modo de criar, teria atribuído a autoria dessa criação a Deus. O universo físico, dado pelas estrelas, planetas, luz, etc., é de fato o efeito da queda, que resultou num processo involutivo do espírito na matéria, sendo a criação dos seres vivos nada mais senão o início de uma subida evolutiva. Eis que o conceito de criação, quando aplicado ao sistema, pode não ter razão de existir, e se aplicado ao antissistema, pode ter um significado completamente diferente. Então, o sistema representa o único modo de existir de Deus, um estado perfeito, que não admite mudanças, transformações e, portanto, criações. Não há necessidade de imaginar em Deus o chamado fenômeno interior de autoelaboração, uma vez que Deus poderia sempre ter existido no seu estado orgânico perfeito. Daí, pode-se concluir também que não houve nenhuma criação verdadeira. Esta ideia de criação seria então apenas uma imaginação do homem, uma construção de tipo mitológico para explicar a origem das coisas que via devido ao fenômeno da queda. O homem tirou essa imaginação do único campo que lhe era acessível, dado pelo seu concebível, que se estabeleceu através da sua experimentação no seu próprio ambiente, do seu modo de agir para produzir as coisas. Então, pensando que o universo físico tivesse sido criado pelo mesmo processo que ele usava nas próprias construções, o homem caiu na mesma ilusão psicológica que o fazia acreditar na imobilidade da Terra e no movimento do Sol em torno dela. De Deus e do sistema, o que fica conosco, ao nosso redor e dentro de nós, funcionando sempre e, portanto, sendo suscetível de observação e experimentação, é a lei. Ela exprime em forma tangível a presença do sistema no antissistema, a imanência de Deus em nosso universo. A sua tarefa é dirigir e impulsionar o processo evolutivo, realizando a retificação do antissistema no sistema, para corrigir o precedente processo involutivo que representou a imersão do sistema no antissistema. Assim, a lei estabelece a direção de nossa conduta no caminho da salvação, porque representa a posição direita do sistema no seio do antissistema. A lei constitui os trilhos sobre os quais a evolução avança. E é nesse processo que consiste a redenção. Cristo se referia à vontade do Pai, ou seja, à lei, à qual ele obedecia e à qual nos ensinou a obedecer,
propondo-a como norma superior de vida, diretiva emanada do sistema que penetra no antissistema para induzi-lo a retornar ao sistema, corrigindo a revolta através da obediência. Colocando cada coisa em seu lugar para restabelecer a ordem no caos, a lei é disciplina e exprime a vontade do Pai, que é vontade de cura e reconstrução. No sistema, essa lei está em plena eficiência, em perfeito funcionamento. No antissistema, ela é uma força que impulsiona para esse estado, tentando por todos os meios reconduzir o antissistema ao sistema. Deus, sistema, vontade do Pai e lei são a mesma coisa. No antissistema, eles são o pensamento e a força que se opõem à perdição do ser, impulsionando-o a evoluir para que se salve. Esta série de conceitos aparecem agora no fim da obra, depois de um maior amadurecimento, e podem ser acrescentados como conclusão da teoria exposta no volume ou sistema. Agora, o leitor pode ver como o nosso pensamento, através de aproximações sucessivas, avança na direção de uma verdade cada vez mais profunda. Pode acompanhar e controlar o próprio progresso dessa conquista, vendo como a realidade revela-se cada vez mais distante das representações com que tentamos imaginá-la. No entanto, à medida que a mente humana amadurece por evolução, torna-se mais vasto seu conhecimento. As revelações das religiões são visões da lei, percebidas pelos homens mais sensíveis e evoluídos, que as transmitem depois às massas ignorantes. Quanto mais claramente o homem perceber essas visões, tanto mais ele terá progredido. Quanto mais se desenvolvem os meios do conhecimento, tanto mais concebível torna-se Deus. Não se pode entender Deus completamente, mas a parte de seu pensamento que se relaciona conosco, porquanto funcionamos segundo ela, é acessível à nossa compreensão. A ciência, estudando as leis dos fenômenos, vai cada vez mais investigando aquele pensamento para vê-lo revelar-se. Assim, a ampliação do campo do nosso conhecimento de Deus e da sua lei aumenta a cada dia com a evolução da ciência e o progresso da civilização. Situado no antissistema, o homem é um ser anti-lei, mas está destinado a reconquistar a sua consciência da lei, perdida com a queda. Quem percebe o pensamento dessa lei, vê e sente Deus. Nesta segunda parte da obra, nós quisemos penetrar na visão da lei mais profundamente do que na primeira parte. Tentamos conceber Deus não só no seu aspecto místico, de amor, mas também no seu aspecto de pensamento e vontade, dirigidos no sentido de estabelecer a ordem e a disciplina. Trata-se de uma penetração mais profunda, que revela outros aspectos da lei, mais positivos e complexos. Obtém-se agora, também através da razão, uma aproximação maior de Deus, com uma compreensão mais realista do que aquela atingível apenas pelas nebulosas vias do sentimento. Assim, podemos dizer que no fim da obra a visão está completa, porquanto foi apreciada em seus dois aspectos fundamentais, o seu lado místico e, no extremo oposto, o seu lado objetivo e racional. De fato, aos movimentos do coração, realizados com a correspondente forma mental e adaptados a eles, acrescentamos agora o controle positivo,
feito com um trabalho de reflexão, observando no seu conjunto o pensamento que a lei exprime ao dirigir o funcionamento dos fenômenos de nosso mundo. Final do capítulo 14.